Olá pessoal do segundo ano, como vocês estão? Vou fazer uma videoaula aqui, uma apresentaçãozinha, uma revisão da aula passada e adiantar um pouco, tentando combinar as ideias de matriz e, quando ela for quadrada, já mostrar o determinante, tá bom? Primeiro a gente falou na última aula que a matriz era uma tabela, uma simples tabela. Eu mostrei um exemplo das notas de um aluno e eu não me interessa. Aí, quando nós tirávamos as notas, perdia um pouco a referência, perdia um pouco a ideia de uma coisa real, passava para um elemento só matemático. E você poderia agir com esse elemento, fazer algumas coisas com ele, como por exemplo, somar matrizes, multiplicar matrizes, operar com matrizes, né? Mas aí fugir um pouco do contexto. Mas aquela tabela, aquela matriz, ela pode se referir a algo bem real de nossa vida, tanto numa escola como numa empresa, tá? Então é um assunto de grande importância, principalmente para quem é programador, que vai programar. Então que vai fazer programação, é importante ter essa noção de matrizes. Bom, é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M vezes N, mas fala M por N, formato M por N. Então, é um padrão esse, em que M representa o número de linhas e N o número de colunas. Então, você padroniza isso em linhas, em número de linhas, e N o número de colunas. Isso fica como uma convenção, né? Então, como todo mundo usa assim, todo estudante estuda assim, todo livro apresenta assim, então é um padrão geral trabalhar com N linhas e N colunas. Então, para a gente não ficar muito lá embaixo, vamos começar com um exemplo parecido com o da aula passada. Eu quero que você encontre uma matriz dadas as características dela, não dados os elementos dela, mas você tem que, através da informação que é dada, descobrir os elementos da matriz, tá bom? Primeiro, você quer que determine os elementos da matriz A2×2, em que cada elemento A e J tal que A e J, esse elemento A e J, ele é do tipo I ao quadrado mais J ao quadrado. Esse elemento está dentro dessa matriz. Esse I representa a posição, a linha, e representa a coluna. Então, eu poderia fazer uma observação aqui dizendo que esse I ele pode ser 1 ou 2. Por quê? Porque como eu tenho duas linhas, então o I representa a linha. Então o I pode ser 1, pode ser 2. E o J também, no máximo, pode ser 2. Se fosse uma matriz 3×3, então o I poderia ser 1 ou 2 ou 3. O J poderia variar de 1 a 3. Uma matriz 10×10, então o I varia de 1 a 10 e o J varia de 1 a 10. Matriz 3×4, o I varia de 1 a 3 e o J de 1 a 4. Então tem que ter cuidado com essa questão. Aí veja, o ideal é você tentar idealizar essa matriz antes de partir para o cálculo. Veja, então a matriz A é uma matriz tal que ela é 2×2, né? Duas linhas, duas colunas, e idealizando ela ficaria assim. Os elementos são representados de uma forma bem característica. Veja, A e J. Então eu boto aqui A1. Então esse elemento está na primeira linha, primeira coluna. A1,2. Isso. Aqui, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, perdão. E aqui
em segunda linha, segunda coluna. Tá bom? Mas, Barreto, como é que eu vou encontrar esses... Você não deu nada. Como é que eu vou encontrar esses elementos dessa matriz? Que, por sinal, é uma matriz quadrada, não é verdade? 2 por 2, a matriz tem forma de quadrado. Então, você vai calmamente procurar os elementos. Por exemplo, você vai fazer o cálculo A1. Ora, como assim? Vou explicar bem detalhado essa vez, porque aí você vai dominar bem o assunto quando a coisa ficar mais pesada, né? Veja bem, olha, eu tenho que A e J é I ao quadrado mais J ao quadrado. Presta atenção. Foi dado. Então, A1 significa que I é 1, J é 1. Então, você vem aqui e substitui o I por 1 e o J por 1. Só faltou uma coisa aqui, ao quadrado, os dois são ao quadrado, não é verdade? Olha, então, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado 1, então aqui vai dar 2. O que eu quero dizer a vocês é que nessa matriz, o elemento A1 é igual a 2. Então eu já sei que esse elemento aqui, nessa posição exata, vale 2, tá certo? Bom, aí ó, A com 2. I ao quadrado, então 1 ao quadrado mais J ao quadrado. J é 2, ó, pelo padrão IJ. I ao quadrado, J ao quadrado. Eu teria 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 5. Esse elemento aqui seria 5, gente, olha. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Agora, A21, segunda linha e primeira coluna. Seria I ao quadrado, 2 ao quadrado, mais J ao quadrado. J ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Repare que é o I e aqui é o J. A mesma coisa, né? 4 mais 1, 5. Perdão? 4 mais 1, 5. Então, esse elemento aqui vale 5. O elemento A21. E o A22, pessoal, seria I ao quadrado, 2 ao quadrado, mais J ao quadrado, 2 ao quadrado. Portanto, 4 mais 4 igual a 8. Então, a primeira coisa que a gente estimula o estudante é a tentar entender como você encontra os elementos da matriz, os elementos, a partir de uma informação, de uma, a gente chama isso de lei de formação. Então, a lei de formação é essa aqui, ó. Quando você pega e diz que qualquer elemento da matriz é A2 por 2, ela é dada pela fórmula I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, você está fornecendo uma coisa chamada lei de formação. Lei de formação. Certo? Bom, como nós estamos com o tempo bastante corrido, é interessante agora aproveitar e já falarmos também do determinante. As matrizes quadradas, só elas têm determinantes. E, por exemplo, se a matriz for 3 por 4, não se preocupe, não tem determinante. Mas não pense que as matrizes, por exemplo, que são retangulares ou são matriz linha, matriz coluna, vou mostrar depois, elas são inúteis. Na verdade, essas matrizes também podem ser multiplicadas. Você pode ter o produto de matrizes, duas matrizes de ordem diferentes, multiplicadas, podem dar até uma matriz quadrada. Então, não vamos desprezar as matrizes que não são quadradas. As quadradas são muito importantes por causa do determinante delas. Estão muito associadas aos sistemas lineares que estão estudando também, não é? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma matriz quadrada 2 por 2. Como que seria o determinante dessa matriz quadrada, tá?
Vamos dar um tempinho aqui. Então, gente, olha, especificamente falando da matriz 2×2, tá? Especificamente falando da matriz 2×2. Seja a matriz genérica, uma matriz genérica é uma matriz onde você não especifica, não explicita os valores. Você apenas escreve uma forma generalizada, uma forma que dá para entender, mas não apresenta os elementos da matriz. Então, genérica. Então, o determinante dessa matriz, e nós representamos, quando você fala da matriz, você usa parênteses, grandões, né? Parênteses. Quando, em alguns livros, uns colchetes também. Pode usar alguns colchetes, em algumas avaliações ele bota colchetes. Mas determinantes são duas barras verticais. Determinantes. Então, quando você encontrar isso aqui, eu não estou me referindo à matriz, estou me referindo ao determinante. O determinante dessa matriz, pessoal, você vai multiplicar os elementos, é a diferença entre os produtos da diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal, ela pega os elementos de índices iguais, veja. Que essa diagonal principal, ela pega os elementos com índices iguais. 1, A1, A2, 2. A diagonal secundária, ela pega os elementos com a ordem trocada, por exemplo, 1, 2. Então, deve estar na mesma diagonal secundária de 2, 1. Tá? Então, a diagonal secundária, DS. Aí você multiplica os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Então, vamos tentar aplicar isso para o nosso exemplo, tá? Eu mantive aqui o exemplo. A minha matriz é essa. A minha matriz, olha, parênteses. Olha, parênteses é matriz. A matriz é a tabela em si. O determinante é um número associado, um número real, associado aos elementos da matriz. Através de um cálculo definido, matematicamente, vai dar um valor numérico. Esse valor numérico associado chama-se determinante da matriz quadrada. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer essa matriz aqui, só um tempinho aqui. Então, aqui, a nossa matriz 2×2 era chamada A, e os elementos que nós encontramos através daquela lei de formação eram esses. Repare bem a diferença. Aqui eu estou me referindo à matriz, olha parênteses. Aqui eu estou me referindo ao determinante. Então, como é que faz, Barreto, o determinante de matriz 2×2? Você multiplica os elementos da diagonal principal. São esses daqui, ó. Os elementos da diagonal principal. Você multiplica os elementos da diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal principal? 2 vezes 8. E subtrai o oposto, né? Dos elementos da diagonal secundária. A diagonal secundária pega os elementos A2, 1 e A1, 2. Diagonal secundária. Tá bom? Então, diagonal secundária seria 5 vezes 5. Então, 16 menos 25. Isso dá menos 9, né? Ok? Então, como eu disse, o determinante é um número real. Ele pode ser um número positivo, negativo, fração, qualquer número, dízima, decimal, não interessa. É um número associado aos elementos da matriz. Preste atenção. Se você vier fazer uma prova de SSA, por exemplo, e aparecer 2 barrinhas, não é a matriz, é o determinante, certo? Se aparecer parênteses ou colchetes, às vezes tem colchetes também, se refere à matriz, ok? Determinantes dessa barrinha, ok, minha gente? Tranquilo? Essa parte eu acho que está muito tranquila para vocês, sem problema.
Aqui, aquela primeira matriz que nós exemplificamos é uma matriz quadrada, pequenininha, mas é quadrada, tá bom? Aí, no caso, nada de aplicar a lei de Sarré. A regra de Sarré é especificamente para matrizes quadradas, tá? E, aliás, quadradas não, matriz 3x3. Essa matriz aqui é uma matriz 2x2. É uma matriz 2x2, então, você vai aplicar essa regra de matriz 2x2, que é multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso é especificamente para matriz quadrada. Pode ser provado, gente, aplicando a lei de Laplace. A lei de Laplace, a regra de Laplace, ela é geral, ela pode ser aplicada para cálculo de determinantes de qualquer matriz. Por exemplo, uma matriz 4x4, já você não pode mais aplicar a regra de Sarré. Você tem que trabalhar com Laplace. Ok? Bom, vamos lá. Além das matrizes quadradas, temos também matriz coluna. Matriz coluna, ela só tem uma coluna, mas tem, no caso, ali no exemplo, 4 linhas, veja. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, 4 linhas e apenas uma coluna. Matriz coluna. Matriz linha, só tem uma linha, mas ela, no caso aqui, tem 4 colunas. Certo? Uma linha só, porém 4 colunas. Essa daqui é matriz coluna, porque ela só tem uma coluna, mas tem várias linhas, tá bom? Matriz retangular, veja essa daqui. Aliás, nenhuma das três, esqueça, nada de determinante. Nada de determinante, nada mesmo. Agora, não serve para nada, Barreto. Calma, você pode operar com elas, sabe? Multiplicar elas, você pode somar. Agora tem as condições para somar, tem as condições para multiplicar. A gente vai ver depois isso aí. Bem, mas essa aqui é uma matriz retangular. Veja, o formato, digamos assim, sugere a forma de um retângulo. Aqui sugere a forma de uma coluna e que sugere os elementos de uma linha só. Então, temos aí uma matriz coluna, uma matriz linha. Essa é uma matriz retangular. Essa daqui é o determinante de uma matriz quadrada, 2x2. Veja, inclusive essa matriz aqui tem o quê? Duas linhas, então, porém 3 colunas. 3 colunas, porém 2 linhas. Então, a matriz 2x3. Ela não é quadrada. Então, a matriz retangular, não é que ela não sirva para nada, ela serve em algumas ocasiões, por exemplo, para você multiplicar, a multiplicação de matriz, ela pode ser uma matriz retangular, multiplicada por uma matriz coluna, e vai gerar até uma matriz, pode gerar até uma matriz quadrada, depende das condições que a gente vai trabalhar, impor, né, as condições. Pessoal, uma matriz é dita diagonal, é uma classificação que nós não temos visto. Matriz diagonal. Você tem a matriz quadrada, uma matriz quadrada de ordem n. N pode ser ordem n, eu falo, por exemplo, 3x3, 4x4, 5x5. A ordem n por n, então, é quadrada. Então, se você traça a diagonal principal, você vai isolar a diagonal principal. Veja. Aqui está a diagonal principal. E todos os elementos abaixo ou acima dessa diagonal forem zeros, então você chama de matriz diagonal. Veja, aqui, ó. Está a diagonal principal. Lembra que eu falei ainda agora? Diagonal principal. Na diagonal principal, os elementos têm o mesmo A. Aqui, por exemplo, é o A11, o A22. A1, o
A22 e o A33. Esses aqui são na diagonal principal. Repare que todos os elementos, eles são nulos quando os elementos abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal são todos eles iguais a zero. Então, chama-se de diagonal, matriz diagonal. Olha aqui. É um errinho. Deixa eu corrigir logo. Se eu passo aqui 10, então. Quando você pegasse e identificasse a diagonal principal, os elementos da diagonal principal têm o mesmo índice. A11, A22, A33 e A44. A11, primeira linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A33, terceira linha, terceira coluna. A44, quarta linha, quarta coluna. Todos os elementos abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal são nulos, são iguais a zero. Então, aqui você está vendo a diagonal principal como referência, aqui também, aqui também. Então, não é dos dois lados, não. Basta que abaixo ou acima da diagonal principal de uma matriz quadrada, né? Então, ela tenha todos os elementos iguais a zero. Veja, aqui eu tenho um zero, aqui eu tenho 3 zeros, aqui eu tenho 6 zeros, tá? Há uma teoriazinha para isso, depois eu vou falar para vocês. Então, essa daqui é uma matriz diagonal. Seria quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem nulos, iguais a zero. Aí você classifica como matriz diagonal. Matriz diagonal, tá bem? Então, você poderia pensar, mas Barreto não deu nenhum exemplo com ele acima. Realmente, se os zeros estiverem acima da diagonal principal, também é uma matriz diagonal. Então, se você fazer uma questão, uma prova de Enem, de SCA, e falar matriz diagonal, significa que você tem que colocar zero, saber que todos esses elementos abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal são todos eles iguais a zero. Então é importante você tentar, vou chamar essa matriz de A, vou chamar essa matriz de B, essa daqui de C. Todas são matrizes quadradas. Essa aqui é uma matriz 4x4, essa aqui é uma matriz 3x3, aqui é uma matriz 2x2, todas são quadradas. Deixa eu dar outro exemplo aqui, matriz D, vamos dizer aqui 5, 0, 0, 1, menos 2, 0, 4, 1, 2. Tá bom? Olha lá. 4, 1, 2. Então, essa matriz você classifica como matriz diagonal. Uma barreta essa daí, tá tão estranha. Será que era diagonal mesmo? Olha, você vai para a diagonal principal. A1,
A22 e A33. Se você identifica a diagonal principal e todos os elementos acima, no caso, veja, todos os elementos, a diagonal está aqui, os elementos acima são todos iguais a 0. Ou a diagonal está aqui, todos os elementos abaixo são 0. Está vendo? Então você encaixa, ela se enquadra na definição de matriz diagonal, certo? Tem outros casos que eu vou falar ainda, outros tipos. Tenha calma, a gente vai chegar lá. Pessoal, veja, já que eles falam de 0, veja, há um detalhezinho, cuidado aqui, viu? Veja bem. Essa matriz é uma matriz diagonal, porque abaixo ou acima você encontra zeros. Não é nela toda. Agora, tem uma matriz muito interessante, muito importante, chamada matriz identidade ou idêntica. A matriz identidade, ela tem uma característica muito interessante, é que a diagonal principal é toda igual a 1, diagonal principal. E todos os outros elementos são iguais a 0. Então, se você identificar a diagonal principal, veja lá, aqui ela. Diagonal principal, você identifica ela. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Veja só. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E acima e abaixo da diagonal principal, todos os outros elementos são iguais a 0. Então, o que acontece? Essa matriz é chamada matriz identidade. Matriz idêntica, matriz identidade. Certo? Matriz identidade. Ela vai ser muito importante quando nós formos fazer o cálculo da matriz inversa. É um cálculo meio chatinho. É cálculo da matriz inversa. Cuidado para não confundir. A matriz identidade, você podia chamar I4 por 4. Você podia chamar I4 por 4, mas não se usa muito isso. O pessoal usa mais I4, porque a identidade tem que ser quadrada. Certo? É matriz quadrada. Então, essa matriz poderia ser chamada I4 por 4, mas os matemáticos preferem chamar só 4, porque ela é a matriz identidade 4 por 4. Aí você pode representar assim, tá bem? Então, olha lá, matriz identidade. Eu vejo outro exemplo de matriz identidade. Outra identidade. Então, a identidade 3, identidade 3. Então, identidade 4, identidade 3. Seria uma matriz 3 por 3, mas a diagonal principal dela é toda formada pelo elemento 1. Os demais elementos são todos iguais a 0. Está percebendo? Essa é a matriz identidade. Matriz identidade, ó. Matriz identidade. Você pega a diagonal principal, localiza ela e percebe que todos os elementos fora, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E o restante, gente, tudo igual a 0. O restante tudo igual a 0. É diferente de uma matriz diagonal, né? Então, tá bom? Diagonal, só os zeros aparecem todos abaixo ou todos acima. Mas não em todo lugar. Do outro lado, ela não é 0. Mas, tá vendo? Mas a matriz identidade, a diagonal principal toda é formada pelos elementos por 1 e todos os outros elementos iguais a 0. Uma identidade, uma matriz identidade, tá certo? Então, aqui é um exemplo de matriz identidade. Segundo que matriz quadrada seria uma matriz quadrada, certo? O que é matriz identidade? Seria uma matriz quadrada. Matriz quadrada.
em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais iguais a 0. Iguais a 0. Os demais iguais a 0. Tá? Então, matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais iguais a 0, os demais iguais a 0 é chamada de matriz identidade. Matriz identidade, tá bom? Então você pode definir de uma forma mais complexa, com a linguagem mais contundente, mas você pode tentar simplificar, já que temos pouquíssimo tempo, falar sobre essa matriz. Temos também uma outra matriz, essa mais fácil de todas. Vou falar agora. Bom, a matriz nula nós falamos daqui a pouco, por causa do tempo de gravação. Então, na segunda parte da aula, a gente vai falar